Graça e paz a todos vocês, meus amados irmãos. Presbítero Diogo novamente com vocês com o tema Mensagens que Edificam. Hoje eu tenho um tema muito importante para os dias atuais. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o desânimo. Sem dúvida ou hipótese, o desânimo faz parte da vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Quantas pessoas, tanto cristão ou não cristão, estão sofrendo por esse sentimento que tem tornado as pessoas vulneráveis em um mundo onde muitas pessoas perderam a vontade de viver. Então, se você quer saber como vencer o desânimo, fica comigo até o final desse vídeo que Deus vai lhe dar a estratégia correta para vencer o desânimo. Então, solta a vinheta, editor! Meus irmãos, novamente, presbítero Diogo com vocês aqui, como eu já havia lhe dito. Hoje nós vamos falar sobre o desânimo. O que é o desânimo, Diogo? E quais as condições que uma pessoa que passa por uma situação de desânimo se encontra? Hoje nós vamos falar sobre a vida do personagem Elias, registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19. Sem dúvida alguma, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não teve nenhum livro com sua autoria, mas há registros sobre a vida transformadora e impactante desse grande profeta. O que me chama a atenção quando a gente fala sobre o profeta Elias é como um homem como Elias ficou desanimado. Se você ler a história dele, que começa do capítulo 17 do livro de 1 Reis até o capítulo 19, onde ele entra em uma situação desanimadora, e como ele entrou nessa circunstância e quais as características que uma pessoa desanimada pode se encontrar quando ela é tomada por esse sentimento. Vale a pena lembrar que o desânimo é a falta de ânimo, a falta de vigor, a falta de anseio por coisas e almejá-las ao longo de sua vida. Então, se você quer saber o que aconteceu, como assim Elias, o grande profeta, ficou desanimado, então leia 1 Reis, capítulo 19, que você vai ver como um grande homem de Deus passou por um momento tempestuoso. E diante deste cenário, eu quero partilhar com vocês 3 coisas que o desânimo pode possivelmente desencadear na vida de uma pessoa que sofre por essa circunstância. Então, o primeiro ponto, a gente vai pontilhar o que o desânimo pode atrair para a vida de uma pessoa, é o medo. Porque aqui no versículo 3 diz o seguinte, olha, Elias teve medo e fugiu, no versículo 3 do capítulo 19. Depois que Elias matou 850 profetas, tanto do deus Baal quanto da deusa Acera, a rainha, esposa do rei Acabe, Jezabel, deu uma ordem e uma mensagem para Elias, que amanhã, até aquele exato momento em que ele estava ouvindo a mensagem, se ele não estivesse morto, que os deuses a puniam. E no verso 3 diz que Elias teve medo e fugiu. Como assim, Elias, um homem que acabou de orar e viu o fogo de Deus descer, um homem que matou 850 profetas de deuses pagãos, um homem que orou e durante 3 anos e 6 meses não houve uma gota de chuva sequer sobre a terra, agora estava com medo de uma simples ameaça? Claro que não, meus irmãos. Elias estava desanimado. E o problema é que o desânimo se manifestou depois de um grande sucesso. Há muitas pessoas que depois de uma grande conquista encaram uma certa fase de descontentamento. Então a primeira coisa que o desânimo trouxe para a vida de Elias foi o medo. Talvez seja isso que você está sentindo ao ouvir estas palavras. Você está desanimado e o desânimo provocou o medo. Qual é o problema de ter medo, Diogo? O medo é um sentimento que em algum momento da nossa vida todos nós vamos passar. Tanto cristão quanto não cristão. O medo não escolhe uma faixa etária de idade, ele simplesmente vem. O maior problema não é o medo chegar, mas como lidar com o medo. Elias, quando teve medo, decidiu fugir para proteger a própria vida. Já nós lemos a registro de personagens como o rei Josafá, que teve medo, mas foi orar. Ele subiu no templo para orar, porque disseram a Josafá uma mensagem: olha, rei, vem uma grande multidão contra você, e eles já estão próximos. Então Josafá, temendo, foi buscar a Deus. E à medida em que ele estava orando juntamente com toda a congregação, Deus levantou um profeta e disse: ó, rei Josafá, não temas, porque nesta peleja
você não pelejará, porque eu, Senhor, pelejarei por você. Diferente de Elias, quando Elias teve medo, ele fugiu, porque ele não queria morrer. Acabe teve medo e se abrigou nas asas seguras daquele que pode resolver qualquer situação. Por que você precisa vencer o medo? Porque o medo te faz afundar no meio das adversidades. Quando a gente lê no Evangelho de São Mateus, Pedro andando sobre as águas, e ele vai até Jesus, quando ele diz, Senhor, se for tu, manda-me ir ter contigo. Pedro saiu andando sobre as águas, mas à medida em que ele andava, ele olhou para o lado e ele percebeu a intensidade do vento e as fortes ondas naquela noite. E com medo começou a afundar. Você precisa vencer o medo, porque o medo pode te levar para o fundo das coisas. Então, vença o medo. Primeira coisa, o medo vem para qualquer pessoa. Segunda coisa, a diferença entre receber o medo é a forma como eu administro. Elias teve medo e fugiu. Josafá teve medo e foi orar. Pedro teve medo e afundou. E você com o seu medo, o que você vai fazer? Eu aconselho a você a orar nesse exato momento. Porque o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eis que te tomo pela minha mão direita e te digo, eu sou contigo. Então não precisa ter medo, porque se Deus está com você, você sempre será maioria. A segunda coisa que o desânimo desencadeou na vida do profeta Elias foi o que nós chamamos de solidão. Isso mesmo, no versículo 3 do capítulo 19, Elias teve medo e fugiu e passou na cidade de Berseba e deixou ali o seu moço e foi para o deserto. O problema de ficar desanimado é que o desânimo provoca em nós uma sensação de solidão. Elias achou que a melhor alternativa era se isolar. É isso que o desânimo faz quando bate na porta da nossa vida. Ele nos encoraja a ficar sozinho. Por quê? Porque sozinhos somos fracos e refém dos nossos momentos de fraqueza. Jesus disse, quando separou seus discípulos, vocês vão andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz também que é bom termos amigos. Em Provérbios diz que em todo tempo amarás um amigo e na angústia ele se fará um irmão. Então, querido, não se isole. Não deixe que o desânimo te coloque em uma condição sozinho, porque sozinho você será fraco, mas com alguém você será impulsionado a vencer esta solidão. Tem muita gente que também está rodeado de pessoas, mas se sente só. Ela não se completa, tem diversos amigos, está bem posicionado numa boa família, cercado de pessoas, mas ainda sente um vazio em sua alma. E eu posso sugerir para você que esse vazio que você sente talvez seja a ausência de Deus. Deus está querendo se aproximar de você. E por isso que esse vazio ocasionalmente aconteceu, para que você desse conta do que mais importante do que ser cercado de pessoas é ter Deus como consolo da minha alma. Então a solidão nos leva para o mais profundo abismo, onde nos encontramos sozinhos. Mas a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, se você está sofrendo de solidão, se você está como Elias, o desânimo te colocou numa situação de isolamento e você não quer ter mais a companhia de alguém porque está frustrado, com medo de seguir em frente, então não se isole. Deus vai levantar pessoas que vai te ajudar. Eu me lembro de uma passagem bíblica no livro de Êxodo, quando os israelitas travaram uma batalha lá em Refidim. Diz a história que Moisés subiu no monte para orar. Enquanto Moisés estava orando, suas mãos ficaram cansadas. Se ele tivesse sozinho, à medida que a mão de Moisés abaixava, o povo perdia a batalha. Quando ele erguia, o povo vencia. E a história nos conta que aquela batalha se pendurou da manhã até o pôr do sol. Foi intensa. Houve momentos que Moisés, com as mãos erguidas, o povo triunfava, mas o cansaço fazia com que suas mãos abaixavam. E naquele exato momento, Moisés não estava sozinho. Arão e Hur encurvaram-se as costas e colocaram as mãos de Moisés sobre elas, e elas permaneceram erguidas, e o povo venceu a guerra, porque Moisés tinha amigos que seguraram as suas mãos. Você
não está sozinho e não se isole. Deus está com você e Ele vai levantar pessoas que vão manter as suas mãos erguidas. E terceira atitude que o desânimo causou na vida de Elias, o grande profeta, ele perdeu o interesse pela vida, tema esse atual. A gente vê, a gente observa, né, nitidamente nos dias que a gente estamos vivendo, em pleno século XXI, um grande desinteresse pela vida, a taxa de suicídio aumentando, problemas psicológicos em grande escala, as pessoas estão refém de si mesmo, e Elias chegou e disse: basta, Senhor, eu não quero mais viver, tira agora a minha vida, perca pelo fator crucial que é o desejo de viver. Na mentalidade de alguém que entende que a vida é uma dádiva de Deus, perder esse desejo, irmão, é colocar o ser humano em uma extrema e deprimente condição em que ele se encontra na seguinte questão: eu não quero mais viver. Perdeu o interesse pela vida. Como assim isso? Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dia se cansou. Aqui no versículo 6, ele disse assim: quando o anjo apareceu para ele, olhou para ele, ele estava dormindo lá no deserto, ele entrou para o deserto, caminhou caminho de um dia, deitou debaixo de um zimbro e em seu ânimo ele pediu a morte, como diz o versículo 5 aqui do capítulo 19. Mas quando tudo parecia estar perdido, Deus apareceu para Elias e forneceu pão e água fresca, dando a Elias a informação: Elias, a sua jornada não terminou. Talvez é possível que você perdeu o interesse pela vida e não quer mais viver, e nada do que você tem ou faça pode lhe dar essa alegria novamente. Mas eu vim aqui te dizer que através dessa mensagem, Cristo vai te dar alegria de vida e você vai voltar a ter prazer na vida e a observar todas as coisas, até os seus mínimos detalhes, como Deus é bom e se manifesta na sua criação. Elias não tinha força para vencer o desânimo, mas Deus nunca desistiu de Elias. Talvez você esteja desanimado, vencendo o medo, a solidão, perdeu a vontade de viver, não sabe mais o que fazer. Então eu tenho uma mensagem para você: não se preocupe, ainda que você não tenha força para vencê-lo, o meu Deus tem, e Ele vai te alimentar. Elias comeu e bebeu, terminou a sua jornada, porque ainda que Elias tivesse desistido, Deus jamais havia desistido de Elias. Amém? Meus irmãos, se você gostou dessa mensagem, achou um conteúdo interessante, já compartilha aí nas suas redes sociais, se inscreva aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, me fortalece, tá? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, compartilhe nas suas plataformas digitais, leve essa mensagem ao coração das pessoas que mais necessitam, porque Deus tem uma obra na vida dessas pessoas. Então, #vença o desânimo. Fui!